Fala, jovens! Olha eu aqui, Profa Deise Lima na área para nossa segunda aula de eletivas, pessoal. Essa eletiva que foi preparada com tanto carinho e foi apresentada aí na aula 1 pelos nossos professores, certo? Nós vamos continuar falando da nossa eletiva de análise e experimentação científica. Vai vir muita coisa bacana por aí, muita coisa nova. E de acordo com a nossa ementa que foi passada da eletiva, nós vamos começar agora. Se liga lá, olha só. Então, na nossa eletiva de análise e experimentação científica, ok? Nós vamos ter aqui, olha só, o nosso círculozinho, né, pessoal? De experimentação. A gente tem observação, questionamento, hipótese, experimentação, análise e conclusão, certo? E aqui nós vamos para a nossa aula de número 2 e nós vamos falar de método de pesquisa, tipos de pesquisa e exemplos. Então, para o nosso mão na massa da eletiva que vocês vão fazer lá no final da aula, certo? Nós vamos passar aqui pelos encaminhamentos e vamos falar de métodos de pesquisa, tipos de pesquisa e exemplos, fechado? A habilidade, pessoal, para essa aula, selecionar e sistematizar com base em estudos e ou pesquisas, bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, etc. Em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e ou de processos tecnológicos, identificando diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Essa é a nossa habilidade da nossa eletiva. Métodos de pesquisa. Quais são os métodos de pesquisa? Então, você vai fazer um projeto, certo? E você começa através de uma pesquisa e nós temos um método. Pessoal, olha só, há dois métodos diferentes que podem ser utilizados para a pesquisa. O método científico e o método da engenharia. Qual a diferença entre os métodos de pesquisa? O método científico, jovens, parte de uma questão e levanta hipóteses para respondê-la. Então, a gente vai partir de uma questão e vai levantar hipóteses para responder essa questão. Assim, a pesquisa é feita para testar se a hipótese é verdadeira. Então, você tem uma questão, você vai levantar uma hipótese a respeito da questão e você vai testar para ver se essa hipótese é verdadeira e vai responder o seu questionamento. Esse é o método científico, ok? Já o método da engenharia parte de uma necessidade e tem o objetivo de trazer uma solução. Então, tem alguma coisa na sua comunidade? Vem aqui comigo, por exemplo, olha só, você escolheu um tema lá para sua pesquisa, certo? Esse tema, ele partiu de uma necessidade, por exemplo, da comunidade. Ah, lá na comunidade a gente tem muito lá o descarte de garrafa PET. O que nós poderíamos fazer com essa garrafa PET para aliviar, por exemplo, descarte em certa localidade? Então a gente tem uma necessidade e a partir daí você vai desenvolver um projeto, fechado? Então se liga lá, pessoal, olha só. Continuando ali falando do método da engenharia, a gente tem o objetivo e que é uma solução. E no final da pesquisa deve ser criado um produto que atenda a necessidade inicial. O que vai ser esse produto? Vai ser uma cooperativa, por exemplo? Vai ser um equipamento que consiga fazer amassar essas garrafas PETs para fazer uma reciclagem? Então, tu tem a necessidade, tu tem aí com o objetivo, você quer uma solução e você vai ter criado um produto. Esse é o nosso método da engenharia, certo? Então tá aí os nossos dois métodos de pesquisa, ok? Quando a gente fala em método de pesquisa, nós também temos que falar nos tipos de pesquisa. Professora, é a mesma coisa? Não, jovens. Os tipos de pesquisas nós temos aqui, olha só, com base nos objetivos da pesquisa, a gente pode classificar essa pesquisa em exploratória, descritiva ou explicativa. Olha só, pessoal, tipo de pesquisa com base nos objetivos. Agora, quanto aos procedimentos dessa pesquisa, a gente pode classificar em bibliográfica, ex post, fato ou de campo. Isso daqui nós vamos ver na nossa aula o que seria esse tipo de pesquisa. Então, o que nós temos que lembrar? A sua pesquisa, ela vai ser com base nos objetivos, ok? E também com base nos procedimentos. Esses são os tipos de pesquisa. Fechadinho?
E os tipos de pesquisa, pessoal, quanto aos objetivos, nós acabamos de ver aqui, exploratória, descritiva e explicativa. Qual é a diferença desses três tipos de pesquisa aqui com base nos objetivos? Olha só, se liga aqui, pessoal, a descritiva. O objetivo aqui é descrever com precisão as características e dados associados a uma população ou mesmo a um fenômeno. Então, por exemplo, tu quer observar o fenômeno de chuvas na região amazônica. O que você vai fazer? Tu vai fazer várias pesquisas que descrevam características e dados associados ao fenômeno que você está observando. Beleza? Isso é muito comum, pessoal, em TCC de graduação, o pessoal que faz uma graduação, um curso superior e tem que fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, para poder, né, ter seu título de graduado, ele usa muito esse tipo de pesquisa que é a descritiva, ok? Pode-se, por exemplo, verificar a quantidade de homens e mulheres, jovens e adultos e idosos, né? Então você tem uma certa comunidade. Ah, você quer investigar, por exemplo, a idade ali numa certa sociedade, numa certa população de um certo local que tem idade, por exemplo, de adultos. Ah, tem mais idosos ou tem mais jovens? Então você pode fazer esse tipo de pesquisa. Ou mesmo verificar quais as cidades de um país com maior índice de chuva. Ah, nós vamos pegar aí todo o país, o Brasil, e vamos verificar quais são as cidades que têm o maior índice de chuva. Por exemplo, no primeiro trimestre do ano, nos primeiros 3 meses. Vamos verificar no segundo trimestre, que são os outros 3 meses. Tudo isso, pessoal, é um tipo de pesquisa descritiva, ou seja, você vai descrever alguma coisa que você está observando. Entendido isso? Fechado? Vamos para a próxima? A gente também tem a pesquisa exploratória. Olha o nome, exploratória. Sua intenção é proporcionar maior familiaridade com o assunto. Você vai explorar, pessoal, o assunto, para uma melhor compreensão de temas ainda pouco explorados. Contribui para o esclarecimento de questões pouco investigadas, possibilitando a elaboração de hipóteses, certo? Geralmente é empregada quando não existe muita informação disponível sobre o tema abordado e o pesquisador precisa recorrer a diversos métodos, como referências bibliográficas, entrevista, pesquisa, documental e etc. Então, pessoal, vem aqui comigo, olha só. A gente tem ali um método de pesquisa, a gente tem o tipo de pesquisa. Vocês viram que a exploratória você vai explorar. Então, você pega lá um tema, olha esse tema aqui, eu não vejo quase ninguém falando sobre esse tema. Aí você vai fazer uma busca rápida no Google, aí você percebe, poxa, não tem quase tema no Google, né? Assunto falando sobre esse tema. Vamos explorar esse tema? Bora, então você vai a fundo, você pega várias fontes, né? Fonte é o local que você vai, aí você pega e faz uma exploração a respeito daquele tema. Então você tem um tipo de pesquisa exploratório. Fechado? Vamos continuar, olha só. Nas nossas orientações, a gente também tem o tipo de pesquisa explicativa, pessoal. É mais complexa que as anteriores. Costuma envolver o aprimoramento de uma pesquisa do tipo descritiva ou exploratória. Então, primeiro, por exemplo, você faz uma descrição da população. Ah, a gente pegou as regiões do país que mais tem incidência de chuva, certo? Aí você vai explorar isso daí. Ah, as causas são pouco exploradas, então você vai pesquisar um assunto, certo? A respeito disso daí. Agora, você tem a explicativa, você tem que aprimorar a sua pesquisa, certo? Então, esse aprimoramento, ele exige que você vá mais a fundo ainda para você discorrer sobre o tema da sua pesquisa, certo? Isso porque, pessoal, busca explicar o porquê das coisas, identificando os fatores que determinam e contribuem para a ocorrência de certos fatos, ok? Seu objetivo primordial é elucidar o objeto de estudo e desenvolver novos conhecimentos a partir de uma ampla quantidade de dados bibliográficos e resultados obtidos a partir de outras pesquisas, ok? É muito utilizada em dissertações de mestrado, né? Mestrado já é um curso de pós-graduação, que é quando você pega um tema aí que é pouco estudado e você tenta fazer uma descrição, uma exploração e
uma explicação para esse tema, então você tem que ir mais a fundo. Fechado? E aqui a gente tem quanto aos procedimentos, né, pessoal, que nós temos primeiro a bibliográfica. Olha só, bibliográfica lembra de referências, né, lembra de livro, e esse tipo de pesquisa é desenvolvida com base, principalmente em materiais já produzidos. Então, você quer fazer, por exemplo, o exemplo lá da chuva, né? Quais são as regiões do país com maior índice de chuva? Aí você vai pegar tudo que está escrito a respeito disso e vai fazer uma pesquisa. Então, você está fazendo uma pesquisa em relação ao procedimento, ela é o quê? Bibliográfica, certo? Então, a gente tem material produzido, pode ser tese, livro, artigo científico, ok? Ou também pode ser apenas a fase inicial de uma pesquisa mais abrangente. Então, você quer primeiro pesquisar um assunto bem a fundo, primeiro tu faz uma pesquisa bibliográfica, depois você faz um aprofundamento, beleza? Experimental é bacana. Nesse tipo de pesquisa, segue-se um planejamento para realizar, pessoal, experiências. Então, você quer provar alguma coisa, um fenômeno que está sendo observado, você primeiro faz a pesquisa, você também tem que fazer a parte experimental para verificar se aquilo é verdadeiro, ok? E a pesquisa experimental objetiva selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciar o objeto, ok? O pesquisador pode controlar situações para ativar ou anular as variáveis e ver qual é o resultado disso sobre o seu estudo objeto. Às vezes você observa um fenômeno e você vai fazer a experimentação e você vê que não é nada daquilo do que você estava explicando. Aí você tem que fazer outra observação, tá? Quando a gente trabalha, pessoal, em relação ao procedimento, tem a ex post facto. Por que é chamada dessa forma? Porque ela investiga possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato e um fenômeno que ocorre posteriormente. É por isso que ela tem esse nome. Ou seja, é o estudo das causas de um fenômeno que já ocorreu. Beleza? Então, você quer estudar alguma coisa que já ocorreu? Sendo assim, nesse tipo de pesquisa, são dados coletados após a ocorrência de eventos de interesse. Um exemplo, pessoal, desse tipo de pesquisa é buscar saber se uma doença que atingiu uma população afeta ainda hoje a ocorrência de outras doenças, certo? Será, por exemplo, que uma doença que teve aí há pouco tempo, será que ela influencia na causa de outras doenças? É um tipo de pesquisa ex post facto, ok? E aqui, pessoal, quanto aos procedimentos, a gente também tem a pesquisa de campo, que se caracteriza pelas investigações realizadas através da coleta de dados junto às pessoas, somando a pesquisa bibliográfica ou documental. O pessoal da biologia gosta muito de fazer pesquisa de campo, ir lá para a floresta, fazer observação, coleta de dados, imagens, ok? Para a obtenção dos dados, o pesquisador se insere em uma comunidade para observar e procurar entender suas regras, costumes e comportamentos. Faz tipo um laboratório, vai lá e vivencia aquilo para poder fazer sua pesquisa. Para tanto, pessoal, depende da junção de recursos, diferentes tipos de pesquisa. Então, se você quer fazer uma pesquisa de campo, tu precisa, por exemplo, da pesquisa ex post facto, você vai investigar fenômenos que já ocorreu e suas influências no presente. Você pesquisa aí, pesquisa ação, você tem que estar na ação ao mesmo tempo que pesquisa e também você tem que participar ativamente, certo? Para você realizar esse tipo de pesquisa. E tem várias outras influenciáveis, Desculpa, aqui é fatos influenciáveis, tá, pessoal? Quase que não sai. Olha só. Vamos ver uns exemplos? Esses exemplozinhos aqui, pessoal, ele vai servir para o nosso mão na massa, beleza? Então aqui, exemplos de tipo de pesquisa, ok? Tem aqui o título, tem aqui os autores, belezinha? E aqui tem o exemplo, tem o objetivo, que é analisar os cuidados, de jovens em relação à higiene bucal. Como? Então, tu tem um exemplo, objetivo, como... E aqui podemos dizer que essa é uma pesquisa descritiva, porque você vai fazer entrevistas com esses jovens e tudo mais. E além disso, é uma pesquisa de campo, você vai ter que se inserir nessa comunidade. Então, esse é um exemplo de pesquisa. Vamos ver outro exemplo, pessoal? Olha só o título: Estereótipos corporais e suas fatalidades aqui, seus fatos e ocorrências, e consequências, na verdade,
Então, tem o objetivo analisar a influência dos estereótipos corporais sobre a autoimagem de jovens. Como? Pesquisas de materiais já publicados sobre o assunto. Que tipo de pesquisa é essa, então? É uma pesquisa explicativa, ok? Porque tu tá fazendo uma pesquisa aí para ver a relação de influência entre dois fatores, estereótipos e autoimagem. Tu quer relacionar esses dois fatores aqui. E além disso, pessoal, uma pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque você precisa, ó, antes da aplicação de entrevistas, você tem que pesquisar sobre o que já foi publicado, beleza? Ok? Entendido isso? Nosso mão na massa, pessoal, olha só, vem aqui comigo rapidinho. Então, tudo que foi colocado até agora foi para ajudar no nosso mão à massa. Vocês viram que a gente tem os métodos de pesquisa, certo? Que você tem lá o método da engenharia, você tem o método científico, certo? Então, você tem os métodos de pesquisa. Nós vimos que nós temos tipos de pesquisa, que é quanto ao objetivo e quanto aos procedimentos, e nós mostramos aí dois exemplos de pesquisa, certo? O que vai ser o nosso mão na massa que vocês vão colocar a mão na massa para produzir? Se liga lá, olha só. Então, no nosso mão na massa, pessoal, olha só um mapa mental. Olha só, professora, que bacana, a gente vai construir um mapa mental com um exemplo de pesquisa, pessoal. Então, o que vocês vão fazer? Olha, se reúnam em grupo, belezinha? Pode ser em grupo, grupo de 3 pessoas, grupo de 4 pessoas, tá? Peça para o professor dividir vocês em grupo aí, ok? Você vai escolher um tema, tá? Você vai escolher um tema. Professora, pode ser alguma coisa que já existe e eu quero aprofundar? Pode. Então, você vai escolher um tema de algum assunto que você goste e você queira trabalhar, certo? Qual o método de pesquisa que você vai utilizar a partir desse tema que foi escolhido aqui? Então, você vai lá construir o seu mapa mental, você vai colocar o tema, aí você vai puxar aqui, tu vai colocar um método, aí você vai puxando aqui, vai colocando qual o tipo de pesquisa que você vai fazer a respeito desse tema e qual o tipo de pesquisa quanto aos objetivos, pessoal, e quanto aos procedimentos. Então, você vai fazer um mapa e você vai ligando o que está sendo pedido aqui, certo? Em relação ao nosso mapa mental com exemplo de pesquisa. Então, a partir disso daqui, você vai conseguindo agrupar e a entender qual é o tipo de pesquisa que você está fazendo e o método que você está utilizando, certo? Observações, galerinha? Não esqueça de olhar os exemplos dessa aula. Lembra lá que tem 2 exemplos? Olhe que vai ajudar você a fazer seu mapa. Pesquise e converse em grupo também. Dicas, olha só, pessoal, para ajudar no seu mapa mental, dá uma visitada nesses sites aqui, ó, Método Científico, tem uns mapas muito bacanas lá, cliquem no link que vocês vão ver os mapas legais para clarear as ideias de vocês, beleza? E também tem aqui, professora, eu quero fazer um mapa do zero, que tem algum local que tem um aplicativo, que eu possa organizar o meu mapa. Então tá aqui, pessoal, mais de 15 exemplos de mapas mentais para organizar e inspirar novas ideias. Tá ali o link, você vai clicar, belezinha, nesse link ali, olha só, vem aqui comigo. E você vai construir aí, ó, o seu mapa mental, vai ficar bem bacana. Faça um mapa mental legal, você vai utilizar ele em outras aulas, você também pode utilizar o mapa mental para várias outras coisas. E a partir de agora você vai começar realmente a entender o que é um método de pesquisa e quais são os tipos de pesquisa, beleza? E fique aí, pessoal, olha só, com seu mapa, construa um bacaninha, que depois a gente tem mais eletivas para vocês. Tchau, tchau!